Boa tarde, quinto ano. Hoje vai ser aula de história, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre o segundo reinado, tá ok? Você vai pegar seu livro de história na página 76, onde nós vamos conhecer um pouquinho sobre a história do Brasil no segundo reinado. Já entendemos um pouquinho sobre o primeiro reinado, período regencial, e hoje vai ser segundo reinado. Vamos dar continuidade à questão na página 76, o que significa ato adicional. Foi uma reforma da Constituição de 1824, a uma das medidas foi transformar a regência trina em una. 6. Marque o X nas afirmações corretas. E 7. Agora numere corretamente relacionando a primeira coluna com a segunda. Aí tem falando sobre as guerras, Balaiada, Sabinada, Cabanagem e Guerra dos Farrapos, aonde aconteceu, E você vai enumerar corretamente. Agora vamos para o segundo reinado. O que aconteceu no segundo reinado? O segundo reinado começou em 1840. Com a mudança da Constituição que declarou a maioridade de Pedro de Alcântara, que aos 14 anos de idade tornou-se imperador Dom Pedro II. De acordo com alguns políticos da época, esse seria o único meio de garantir a unidade do território brasileiro. O segundo reinado durou quase 50 anos. Para começar uma política de conciliação, Dom Pedro II nomeou políticos dos partidos conservadores e liberal para formar o ministério. Nesse período aconteceram as revoltas liberais nas províncias de São Paulo e de Minas Gerais, que foram vencidas por tropas comandadas por Luiz Alves de Lima e Silva. O governo imperial sufocou também a Revolução Praieira em Pernambuco. Então houve muitas revoltas porque não aceitavam, Na página 77 tem falando, durante o segundo reinado, o Brasil progrediu bastante e passou por importantes transformações. Aí tem as transformações na página 77. Na página 77 também fala sobre a Guerra do Paraguai. O que aconteceu? A Guerra do Paraguai ocorreu entre 1864 e 1870. Nesta guerra, o Brasil lutou ao lado da Argentina e do Uruguai, formando a Tríplice Aliança, que recebia apoio financeiro e militar da Inglaterra. Agora vamos para a nossa atividade, página 78. O segundo reinado começou com a declaração de maioridade de Dom Pedro de Alcântara, em 1840, quando se tornou o imperador Dom Pedro II. Com que idade Dom Pedro II assumiu o trono? 14 anos, 2. O governo de Dom Pedro II foi o mais longo da história. Quanto tempo durou esse reinado? 50 anos. Escreva V para verdadeiro e F para falso. 4. A Guerra do Paraguai ocorreu entre 1864 e 1870. Nesses conflitos, o Brasil lutou ao lado de mais dois países, formando a Tríplice Aliança. Quais foram esses países? Uruguai e Argentina, certo? 5. Complete a cruzadinha usando apenas vogais. Então, você vai completar colocando somente vogais e depois vai preencher as frases abaixo que tem um número, tá bom? Indicando. Abolição da escravatura. O que foi a abolição da escravatura? Página 79. No início da colonização, não havia trabalhadores para realizar o trabalho braçais mais pesado. Assim, os colonizadores portugueses tentaram utilizar a mão de obra indígena nas lavouras. Porém, os religiosos católicos se pronunciaram contra a escravidão dos indígenas.
Então os portugueses foram buscar mão de obra na África para submetê-los ao trabalho escravo. Começou assim a entrada dos escravos no Brasil. Os negros eram trazidos na África e transportados nos porões dos navios negreiros, onde, devido aos maus tratos, muitos morriam durante a viagem. Após o desembarque, eles eram comprados por fazendeiros e senhores de engenhos. Como mercadoria, eram tratados com violência, não tinham direitos e nem podiam se defender das injustiças que sofriam. Dormiam em senzalas, né? O período da escravidão foi marcado por muitas revoltas, porque eles não aceitavam ser escravos e eles viviam fugindo. Na segunda metade do século XIX, surgiu o movimento de abolicionista, que defendia a abolição da escravatura. Rui Barbosa, Castro Alves, Joaquim Nabuco, José de Patrocínio e Luiz Gama foram os principais abolicionistas, pessoas que lutavam para libertar os escravos. Com garra e muita perseverança, os abolicionistas conseguiram pouco a pouco dar o passo para a libertação dos escravos, ok? Então, na página aí do lado tem falando da lei do Eusébio de Queiroz, o que fala e o ano que foi criado, lei do ventre livre, lei do sexagenários ou saraivas e lei da Áurea, que foram criadas leis em proteção aos negros. Agora vamos para a página 80, para a atividade. Na segunda metade do século XIX surgiu o movimento abolicionista, que aos poucos conseguiu aprovar algumas leis que beneficiavam os escravos. Numere 1 a 4 de acordo com a ordem que as leis foram aprovadas. Então, na página 79 tem essas leis, né, dizendo o que eles liberavam. Na 2, quem assinou a Lei Áurea que aboliu definitivamente a escravidão no Brasil? Foi a princesa Isabel, ela que assinou, né, a libertação dos escravos. 3, converse com seus colegas, com seu professor sobre o motivo que contribuiu para o fim da escravidão. Depois escreva abaixo. Na página 79, logo no final, tem assim: a Inglaterra também teve sua parcela de contribuição para a libertação dos escravos. Por quê? Não por bondade, mas por interesse próprio. A Inglaterra tinha colônias que produziam açúcar para ser vendido na Europa. Sem escravos no Brasil, a produção do açúcar diminuía e ela ganharia a concorrência comercial na venda do produto. Então aí esse item vai ajudar bastante na resposta da 3, tá ok? Então nossa atividade é essa, né? Segundo reinado, e a abolição da escravatura, certo? Até a próxima aula.